Fala pessoal, bem-vindos ao Love Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e hoje estou dando sequência no nosso estudo de análise combinatória. Na última aula, aí, que foi a aula de número 4, nós estudamos a permutação simples. Se vocês bem se lembram, a permutação simples era basicamente você ordenar uma quantidade de objetos, trocar de posição e buscava saber de quantas formas eu podia fazer essas ordenações. Assunto de hoje: permutação com repetição. Bom, não sei se vocês repararam, né? Na última aula a gente só estava fazendo permutação com coisas que eram todas diferentes. Tá? Os objetos não tinham objetos iguais. A gente fez um exemplo, você bem se lembra da palavra teoria, que tinha 6 letras diferentes. Fizemos trocas de pessoas que eram diferentes, enfim. Só que nem sempre acontece isso, tá? Vai ter caso que vai ter a repetição de alguns objetos. E aí, o que acontece quando a gente troca objetos iguais de posição? Bom, se eles são iguais, são idênticos, se eu trocar de posição um com o outro, o resultado produzido vai ser essencialmente o mesmo, certo? Imagina você, sei lá, eu vou trocar, eu tenho o número 212. Se eu trocar 2 com 2, o número formado vai continuar sendo o 212, tá? Então, a gente vai ter que fazer um ajuste na nossa conta, tá? A gente vai continuar usando a ideia do fatorial para todo mundo, só que eu vou ter que fazer um ajuste, que vai ser o seguinte, ó. Imagina que a gente tem N objetos, e aí tem alguns que se repetem algumas vezes. Aí vamos supor que um objeto repete A vezes, outro objeto repete B vezes, tem outro que repete C e por aí vai. A fórmula que a gente vai usar agora, repare que ganhou ingredientes aqui, né? Na permutação era simplesmente o P de N, né? E o N fatorial, né? Posso escrever aqui, que bom. Era só isso aqui, ó. Era o P de N e o N fatorial. Quando eu ganho umas repetições, sei lá, um objeto repetindo A vezes, o que eu tenho que fazer? Eu vou dividir pela permutação desses objetos iguais. Por quê? Porque quando eu faço um N fatorial, eu estou trocando todo mundo de lugar, inclusive esses repetidos. Então vou ter que ajustar, vou ter que arrumar a conta. Eu vou dividir então pela ordem entre os repetidos. Então vou ter o A fatorial, vou ter um B fatorial, vou ter um outro C fatorial e por aí vai. Vamos ver na prática como que funciona isso. A aula de hoje é mais curta, vocês estão vendo aí, o tempo está até menor. São 3 letras apenas, tá? 3 exemplos apenas, desculpa. Deixa eu trocar a tela aqui e a gente já começa a fazer os exemplos. Então vamos de exemplo 19 aí, ó. Quantos são os anagramas da palavra arara? Então, eu quero anagramas. Só recordando, anagrama é o nome que a gente dá para permutação das letras de uma palavra. Cada ordenação corresponde a um anagrama. Então, vamos entender na prática aqui, ó. O que eu estava falando na questão de repetição de objetos iguais. Imagina você, eu vou indexar cada letra ali, mas são letras idênticas, tá? A gente tem A1, R1, A2, R2 e A3. Tá? Estou indexando só para a gente poder identificar onde está cada coisa, mas são 3 A's e 2 R's, tá? Se eu quiser, por exemplo, trocar o primeiro A com o segundo A, vou jogar então o A2 para o início
e o A1 aqui para depois, e deixar o A3 no final. E trocar, por exemplo, o R2 com o R1. Que palavra foi formada? Eu tinha arara e continuei formando arara. De novo, só indexei para a gente poder identificar onde está cada coisa. Poderia, por exemplo, jogar o A3 para o início, manter o R2 ali, jogar o A2 aqui para o meio, manter o R1 e jogar o A1 lá para o final. Eu troquei todos os A's de posição e continuo tendo a palavra arara. Então vocês concordam comigo que se eu fizesse a permutação de 5, porque são 5 letras, eu estaria produzindo várias palavras repetidas, né? Considerando as trocas entre as letras A's e também as trocas entre as letras R's. Então realmente não funcionaria a fórmula da permutação. Vou apagar aqui. Para isso a gente usa essa ideia da permutação com repetição. Então a gente vai ter a permutação ainda de 5, que são 5 letras, só que eu tenho repetição agora de 3 letras A's e de 2 letras R's, tá? E aí, como é que fica a nossa conta? Vou ter que fazer uma divisãozinha aqui. Em cima é o já conhecido 5 fatorial, certo? Embaixo vão entrar as permutações das repetições. Como eu tenho 3 A's, eu vou colocar um 3 fatorial embaixo. Como eu tenho 2 R's, eu vou colocar um 2 fatorial embaixo. Embaixo vai ficar um multiplicado pelo outro, tá? Como que eu resolvo isso? É claro, você tem a opção de resolver cada fatorial separadamente, né? Botar que aqui é 120, aqui é 6, aqui é 2, aí embaixo aqui vai dar 12, aí divide o 120 por 12 e vai dar 10, tá? Você pode fazer isso, sinta-se à vontade. Só que quando você aumentar muito o valor, você vai gastar um tempão fazendo conta, depois vai ter uma divisão que vai te dar trabalho, pode ser uma divisão por um número com 3 logaritmos, vai te complicar. Então eu vou te ensinar um método aqui que vai ficar de lição até lá pra frente, depois quando a gente for fazer outras contas. Que é a seguinte, eu vou abrir aquela conta. Quem que é o 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Mas aí, galera, quem que é, por exemplo, o 3 vezes 2 vezes 1? Esquece o 5 e o 4. Quem que é 3 vezes 2 vezes 1? É o 3 fatorial, não é? Então, ao invés de abrir isso tudo, eu posso chegar simplesmente no 3 e parar e voltar à exclamação do fatorial ali. Isso eu posso parar em qualquer momento que eu quiser. Eu poderia escrever 5 vezes 4 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Você pode parar no momento que você quiser, tá? E por que eu estou parando aqui? Porque percebam que embaixo você tem um 3 fatorial, tá? E o que acontece quando você tem um número em cima, uma multiplicação em cima, uma multiplicação embaixo, onde tem fator em comum? A gente corta, né? A gente pode simplificar, dividir os dois pelo mesmo valor. De forma que aqui o 3 fatorial vai embora, em cima só vai sobrar o 5 vezes 4. Embaixo, eu já cortei o 3 fatorial, eu vou abrir o 2 fatorial. Então, ó, aqui deu 1, aqui também deu 1. Vou até escrever em azul, né, pra gente não confundir aqui. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Consigo fazer mais simplificações, não consigo? Porque eu tenho um 2 aqui embaixo. Ali em cima, quem que é divisível por 2? É o 4. Dividindo 4 por 2, vai dar 2 aqui em cima e vai dar 1 embaixo. Repara que embaixo deu tudo 1, né? Então dividir por 1 vai dar o próprio resultado.
Então não preciso mais me preocupar com a parte de baixo. Em cima sobrou 5 vezes 2, que é 10. Certo? Então você teria a opção de resolver cada fatorial separadamente, depois dividir, ou fazer esse processo aqui. Fique à vontade. Você vai ver que quando começar a aumentar esses números, você vai gastar muito tempo fazendo os fatoriais separadamente, mas aí é a sua escolha, tá? Entender esse procedimento? Qualquer coisa, pausa, volta aí, observa, vai com calma, pergunta no comentário, enfim, o que você quiser. Exemplo 20. Quantos números de 6 algarismos podemos formar permutando os algarismos 2, 2, 3, 3, 3 e 5? Então eu só quero mexer na ordem desses 6 algarismos. Então, já que a permutação vai ser uma permutação de 6, só que eu tenho repetições, né? Eu tenho 2 algarismos número 2, então vou ter uma repetição de 2. E eu tenho 3 algarismos 3. Vou ter uma repetição de 3. Detalhe, pessoal, esse 2 e esse 3 estão ali em cima, não é porque eu estou perguntando o 2 e o 3. Não, é pela quantidade, tá? Coincidiu ali, não é o melhor exemplo do mundo, né? Mas eu tenho 2 algarismos repetidos, então por isso que entrou o 2. E eu tenho 3 algarismos repetidos, por isso que entrou o 3. Ah, então não vai entrar o 5, não? Não, porque não vai entrar o 5. Se fosse entrar o 5, entraria o 1. Por que o 1? Porque só tem um número 5. Não precisa recolocar o 1, porque o 1 não é repetição, né? Você coloca só a quantidade das repetições. Vamos escrever aqui então. Então em cima vai ficar o 6 fatorial, que é a permutação de tudo. E embaixo vão entrar as repetições. A gente tem o 2 fatorial, que é a repetição de 2 objetos, multiplicado pelo 3 fatorial, que é a repetição de 3 objetos. Usando aquele procedimento de abrir a conta, eu vou ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que é para eu poder cortar com o 3 fatorial aqui de baixo. Eles vão embora. Inclusive, se você quiser a partir daqui parar de escrever isso, você pode. Como assim parar de escrever, Thiago? Básico, ó. Vou até apagar aqui, ó. Vou escrever de novo. Você já sabe que vai cortar, não é? O objetivo ali é cortar o 3 fatorial. Então você vem e escreve 6 vezes 5 vezes 4. O 3 vai embora. Para que eu vou escrever alguma coisa que eu vou riscar? Estou gastando tinta da caneta, né? Embaixo você vai abrir o 2 vezes 1, certo? O 3 fatorial foi embora já. Você vai pegar e vai escolher alguém ali em cima para poder dividir por 2. Só posso escolher um número, tá? Eu estou multiplicando, então ele só vai poder simplificar com um dos números de cima. Sei lá, vamos escolher aqui o 6 mesmo. 6 dividido por 2 vai ficar o 3 em cima, 1 embaixo. Só tem 1 embaixo agora, então não tem mais a divisão. Vou fazer a conta de trás para frente. 4 vezes 5 é 20. E 20 vezes 3 vai dar 60. Joia? Beleza, né? Assim, essa parte ela parece mais light, né? Eu não sei, pra mim parece light. Agora, talvez tenha essa novidade pra vocês dessas negócio de cortar um monte de coisa aí, né? Vamos olhar agora o último exemplo da aula de hoje. Sim, só temos 3 exemplos hoje. Aulinha curtinha. A última aula passou um pouquinho de 50, né? Essa aqui, se chegar em 20, é muito, eu acho. Vamos ver. Uma prova tem 10 questões do tipo teste, cada uma valendo 1 ponto se estiver certa e 0 ponto se estiver errada. Não tem meio certo. Ou você acerta ou você erra. Ou tira 1 ou tira 0. Tá? De quantos modos é possível tirar nota 7 nessa prova? Como é que eu tiro 7 nessa prova, hein, galera? Se cada questão vale 1 ponto, eu tenho que
acertar 7 e automaticamente errar 3. Certo? Então, quando ele fala de quantos modos é possível tirar 7, você basicamente você tem que escolher as 7 questões para acertar. E cada escolha, na verdade, vai ser uma ordenação. Uma ordenação de quê? De 7 certas e 3 erradas. Então, o que a gente vai permutar aqui agora são as 7 questões certas com as 3 questões erradas. Tá? Ou seja, eu vou fazer uma permutação de 10 questões, sendo que, de 10 resultados, vamos dizer assim, sendo que eu tenho 7 repetições do resultado certo e 3 repetições do resultado errado. Tranquilo isso? Concordam comigo aqui no que a gente fez? Então, em cima é a permutação das 10 questões, dos 10 resultados. E embaixo vai ser a permutação das 7 certas multiplicado pela permutação das 3 erradas. Já? Vou abrir aquela conta em cima. Aí você pensa, eu vou abrir até quanto, hein, Thiago? Bom, você está abrindo para poder cortar. O mais adequado é você cortar com o maior. Né? Então o meu objetivo aqui vai ser cortar esse 7 fatorial para ficar menos conta. Então eu vou abrir 10, 9, 8 e aí o 7 que vem agora vai cortar com o 7 de baixo. Beleza? Então você abre sempre até 1 para cima. Embaixo eu vou abrir o 3. 3, 2, 1. Agora é uma questão de simplificação. Eu quero dividir esse 3 aqui. O 3, ele divide com quem em cima? Com 9. 9 dividido por 3, vai ficar um 3 aqui em cima e o 1 aqui embaixo. O 2, ele vai dividir com o 10 ou com o 8. Eu acho sempre válido deixar um 10 ali na conta, porque multiplicação por 10 é só você botar um 0 na resposta. Então, vou cortar o 8. 8 dividido por 2 vai ficar 4 em cima e 1 embaixo. Repare que embaixo só sobrou 1, né? Então não tem mais divisão. Dividir por 1 dá o mesmo resultado. Só tenho que me preocupar com a multiplicação de cima. Vou fazer de trás para frente. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 10, 120. Então você tem 120 maneiras de tirar 7 nessa prova. Tá? E aí, terminamos os exemplos de hoje. Estamos terminando a aula também. Deixa eu só trocar de telinha aqui para a gente poder finalizar. Na nossa próxima aula, eu vou resolver uma questão do Enem. Pois é, uma só, né? Deve ter mais. O professor não separou tudo não. Mas a gente vai resolver uma questão só. Futuramente a gente pode estar fazendo vídeos extras, resolvendo outras questões, mas vou resolver uma questão do Enem e na próxima aula, depois da que vier, né, vou resolver algumas questões do PISME, tá? Pessoal, de novo, né, agradecer quem está assistindo aí. Se você gostou, deixa o gostei. Qualquer dúvida, deixa no comentário, tá? É importante a participação de vocês para eu poder entender se a aula tá legal, o que eu posso melhorar, enfim. Inscreva-se no canal se não for inscrito, compartilhe com os amigos, pode ser que alguém esteja precisando aí, né, desse conteúdo. E mais uma vez, obrigado por assistir. Aguardo vocês na próxima. Valeu!